paz, meus irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos o seu santo nome, amém? Meus amados, eu vou pedir a todos que abram comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém? Capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. Até aqui, irmãos. Fechemos os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por cada manifestação, Senhor, que foi aqui, Senhor, apresentada como louvor para a Tua glória, Senhor. Obrigado por cada pessoa, família, todos aqueles a quem o Senhor trouxe a este lugar, para que juntos pudéssemos, então, celebrar a vida e a vida nova em Cristo, Pai. A Ti toda a glória. Fique conosco, Senhor, fale ao nosso coração, cessa toda a voz de homens, Pai, mas somente o Teu Espírito fale conosco, Pai. E onde houver morte, que o Senhor manifeste vida, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Tem até garrafinha hoje. Eita, coisa boa. Meus irmãos, estamos então numa jornada que nos trouxe até esse dia. Foram 7 domingos, observando ao longo da Bíblia, do Antigo Testamento, todos os sinais, no tempo que nos foi possível aqui, não é? Da vinda do Senhor Jesus, os sinais que indicam e apontam para Ele, o grande Salvador, o Redentor, o Senhor Jesus. Nós vimos que, ao passo de cada uma das pessoas que Deus foi apresentando no Antigo Testamento, são passos como que sombra daquele que haveria de vir. É como que a luz a projetar, você não consegue ver a pessoa, mas você vê a sua sombra, e pela sombra você consegue imaginar o que é. A depender da sombra é um hipopótamo, dependendo da sombra é um cachorro, mas dependendo da sombra é um homem. Mas não sabemos quem é este homem, e os sinais e estas sombras vão apontando para ele, até que vem na luz, a luz chega, é o Senhor Jesus, e já não há mais necessidade de sombras, não é? Nós vimos então desde Adão sendo uma pré-figura do Senhor Jesus, ou um tipo de Cristo. Na sua falha, onde ele falhou, o Senhor é vitorioso, o Senhor é vencedor. Enquanto um é alma vivente, o Senhor Jesus é espírito vivificante. E assim nós temos visto, depois de Adão, vimos Abel, depois de Abel vimos Noé, vimos Abraão, vimos Isaac, Jacó, e na semana passada vimos a história de José. Vimos quantos sinais na vida deste homem apontavam para a vinda do Redentor, apontavam para o Senhor Jesus. E a partir da história de José, para quem se lembra desse momento na narrativa bíblica, não é? José, ele se situa no Egito, traz a sua família, passam-se os 7 anos de grande fartura, passam-se os 7 anos também de grande miséria, e José, que fez toda aquela governança para que o mundo conhecido tivesse alimento, porque Deus o levantou, para que o mundo não passasse por uma fome terrível, assim como o Senhor Jesus foi levantado, para que todo aquele que nele crê nunca mais tenha fome, porque comeu do pão da vida. O pão da vida que tira a fome, a água que tira a sede é o Senhor Jesus.
E passam-se os anos, os filhos de José também crescem, a sua família se multiplica. A Bíblia diz que Jacó é recolhido, José é recolhido, e o número dos hebreus no Egito começa a se tornar muito grande. A promessa de Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, se manifesta no Egito, na figura da descendência de Jacó, na descendência que vai trazer o descendente da mulher, enquanto também existe o descendente da serpente que vimos lá atrás quando falávamos sobre Adão. E é numeroso, então, o número de hebreus agora no Egito, a ponto de que o faraó já é morto e um outro faraó se levanta. Esse novo faraó não conhece José, não tem a menor ideia do que ele fez, não entrou na escola bíblica dominical, não sabe quem é José, e agora ele vê um número muito grande de hebreus, um povo que não é egípcio, portanto, e agora se sente ameaçado. No seu sentimento de ameaça, este homem agora começa a subjugar esse povo. Nós vemos que a história mostra uma quantidade muito grande de anos que esse povo passa escravizado, trabalhando de maneira injusta, com alimentação e com algumas condições de sobrevivência, mas não existe liberdade, existe uma escravidão. Até que finalmente Deus levanta um homem, seu nome é Moisés. E Moisés é levantado no meio dessa situação, Deus ouve o clamor do seu povo e levanta um homem chamado Moisés. E eu entendo aqui que todos certamente já ouviram falar e conhecem a história de Moisés. Amém, irmão? Moisés construiu a arca para que o povo pudesse sair pelo Mar Vermelho, amém? Não? Crendos, Pai, né? Não é. Mas Moisés foi levantado, a Bíblia fala sobre uma situação em que, na ameaça que o povo hebreu fazia para aquele povo egípcio, o faraó decreta então que as crianças sejam mortas, para evitar o número e a proliferação daquele povo. Da mesma maneira como observamos na vida do Senhor Jesus, no seu nascimento, quando aqueles magos vindos do Oriente avisam ali o rei, não é? Da vinda do Messias, da chegada do grande rei, ele então faz a sua conta e ordena que as crianças de até 2 anos sejam então assassinadas. E nós vamos encontrando referências e semelhanças na história destes homens, não é, com a história do Senhor Jesus. Moisés então é colocado num cesto, esse cesto é lacrado com betume, muito semelhante à arca, viu? Está vendo que tem arca no meio? E ele é colocado no mar, ele é colocado ali no Nilo e ele vai boiando, boiando, boiando. Ele é encontrado ali pela família do faraó, que o acolhe e o cria, não é? Ele é educado entre os egípcios e de uma maneira, meu irmão, em que ele sabe que ele é hebreu. Muitas pessoas assistiram aquele desenho, O Príncipe do Egito, e parece que só na idade adulta é que Moisés descobre que ele não é egípcio de verdade. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas ele sempre soube. Ele sempre soube que ele não era um daqueles dos egípcios. E aos 40 anos, finalmente, então acontece o ato em que ele agride um oficial que espancava um do seu povo. Ele foge para o deserto, porque estava sendo então agora perseguido, porque ele havia cometido um assassinato, ele havia cometido um homicídio. Foge para o deserto, e no deserto ele passa outros 40 anos. Aos 80 anos de idade, Deus manifesta-se a este homem numa sarça ardente, uma sarça que não se consome. Moisés olha para aquela árvore e ele tem um impacto muito grande, porque ele vê que ele matou um homem. E segundo as leis de qualquer nação, um assassinato tem consequências, e ele não teve nenhuma consequência, ele estava fugido, foragido. E ele olha para aquela sarça, olha aquele fogo que consome, mas aquela sarça não era consumida. Então ele começa a observar a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, através daquela sarça. Veja você, meu irmão, que o fogo ele não só purifica, mas o fogo consome. Dizia o pastor Aguiar aqui há pouco sobre o inferno, que não é história da carochinha. Isso não é conto para deixar pessoas aterrorizadas, mas é a verdade
do destino de todo aquele que não crê em Jesus, de todo aquele que permanece no seu pecado. E este fogo, meu irmão, não é um fogo de purificação, mas é um fogo de condenação, é um fogo que arde e queima eternamente. Assim, aquela sarça, meu irmão, em vez de se consumir como um fogo de juízo consome, aquela sarça não queimava, mas ela estava toda em chamas. E Deus se apresenta a ele, dizendo que ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Vai em nome do eu sou, porque você vai libertar o meu povo do Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo e agora eu ajo com misericórdia. Moisés então volta aos 80 anos para o Egito. Imagine você voltar depois de 40 anos para o lugar onde você viveu 40 anos. Imagine você voltar para aquele lugar e observar os olhares de todas aquelas pessoas que te conheciam, que te olhavam como um dos queridinhos, porque Moisés foi instruído nas melhores escolas egípcias. Ele vivia nas melhores condições que o Egito fornecia. E agora volta ele, talvez barbudão, porque no Egito todo mundo é mais ou menos igual o Guilherme e o irmão Fábio ali, né? Irmão aqui e tal. Mas ele volta agora barbudão, volta com o seu cabelo style, volta com aqueles negócios assim. E ele chega até a presença do faraó, pede uma audiência, ele e o seu irmão Arão, e ele diz: ô faraó, Deus me mandou aqui para dizer que você deve soltar o seu povo, libertar o povo, para que ele possa o adorar, para que ele possa cultuar o seu nome no deserto. Milagres começam a se manifestar, não é? A vara, o cajado que está na mão de Arão é posto no chão, aquela vara, aquele cajado se transforma numa serpente. Os magos olham aquilo e acham divertido, na sua ciência oculta, no seu ocultismo, que é presente até os dias de hoje, por isso muito cuidado, meu irmão, com o que você vê por aí. Eles conseguem fazer com que outras duas serpentes também apareçam ali naquele lugar, mas a serpente que o Senhor fez com que aparecesse, as engole, as duas. Não sei se você já viu uma cobra a engolir outra cobra. Aquela engoliu as duas outras cobras. Uma manifestação de supremacia. Mas aquilo não encantou, aquilo não fez os olhos brilharem daqueles homens, aquilo não amedrontou, e antes que Moisés fosse, Deus disse a ele: Moisés, Faraó não vai te escutar. Ele agora tem um coração obstinado. Ele não vai te escutar. Mas através deste coração obstinado, dele e dos seus conselheiros e dos seus magos, eu vou manifestar a minha glória, o meu juízo. E a partir dali, Deus dá a ordem a Moisés para que iniciem aquilo que nós conhecemos como as 10 pragas, irmãos. É praga. Tem medo de falar praga? Você acha que vem praga sobre você se você falar praga? Então diga assim, 10 pragas. Não vai vir praga sobre você. Amém, irmão? A primeira delas, o Senhor diz a Moisés que Arão deveria tocar com seu cajado na água do Nilo. E a Bíblia diz que quando isso acontece, as águas do Nilo começam a se tornar avermelhadas, turvas, escurecendo-se, e elas se tornaram como sangue. Você pode imaginar um punhado de sangue no chão, na roupa? Eu lembro do meu primo quando eu visitava lá no interior de São Paulo. Meu primo mora lá, é engenheiro agrônomo, é zootécnico, gosta de mato, gosta de sítio, gosta de boi. E ele estava brincando com o facão do pai dele, um facão dessa idade, assim mais ou menos, e tinha um toquinho no chão. E ele estava dando com aquele toquinho e não estava quebrando um pedaço de madeira lá. E eu falei: ixi, Fer, você é fraquinho, rapaz. Ele: não, peraí, pá. Eu falei: ixi, está fraquinho. Na terceira que eu brinquei que ele estava fraquinho, ele deu naquele tronco e aquele tronquinho desmembrou ali, e aquilo foi direto no joelho dele. E quando pegou no joelho, abriu daquele jeito e começou a fazer sangue para todo lado. Eu fui o culpado, irmão. Eita! Eu me chorei, desesperei, aquele cheiro de sangue misturado com cheiro de ferro, aquela coisa esquisita. E aí você vai vendo estrelinha, né?
um pouquinho de sangue. Você já foi num lugar que mata animais? Eu fui visitar aquele frigorífico que tem em Barretos, como chama? Minerva Foods. Você já ouviu falar? Eu cheguei de manhã, era por volta de 7 horas, quando eu me aproximei. Eles tinham, assim, 2 pastos enormes do lado do escritório e tinha uma concentração tão grande de gado ali que os gados estavam assim do lado do outro. Parecia trem na Praça da Sé de manhã no horário de pico. Estava tudo apertadinho. Quando eu saí para almoçar, não tinham nem 5 direito ali. Já tinham matado toda aquela rapa de animais. Você pode imaginar a quantidade de sangue que movimenta naquele lugar. O cheiro. Agora imagina um rio inteiro, irmãos. Foi um pedacinho. Não foi um pedacinho que circulou o barco onde estava o faraó, ou o barco onde estavam ali aqueles pescadores que você assiste no Fish TV. Não, não. Foi o rio inteiro. Por 7 dias tomado de sangue. As águas se converteram em sangue. E aquela era a maior fonte de provisão de água potável do Egito. Por 7 dias. Sangue. Os peixes começavam um atrás do outro. Blup, blup, a boiar, mortos. E o cheiro de morte era grande sobre o Egito. O faraó olha para os seus magos e eles fazem lá, opa, até aqui a ciência está dando certo. Não vou deixar ninguém sair não. E o seu coração está obstinado. Até que Deus envia novamente Moisés e diz a ele agora que as rãs subiriam. Faraó, se não deixar meu povo ir, vai subir rã agora. E as rãs vão pular em você. A rã vai pular na tua cama. A rã vai entrar na assadeira. A rã vai entrar no forno. Vai ter rã para todo lado. Quem gosta de comer rã aí? Ninguém? A irmã gosta de rã? Não? Nem de comer? Nem de ter uma rã? Não tem rã de estimação? Não? Alguém tem uma rãzinha de estimação? Ninguém? Alguma rã, alguma vez você já encostou nela ou ela encostou em você? Aquela coisinha geladinha, melecozinha assim. Hã? Agora imagina assim, centenas de milhares, em todo o lugar, em todo o Egito, rã pulando para tudo que é lado, subindo de rio. Você vai deitar na tua cama, você tem que empurrar a rã assim, falar, sai daqui. Cadê a mulherada? Eu queria ver a mulherada lá no Egito nesse dia. Meu irmão, devia ser aquela coisa assim, aqueles gritinhos fininhos. Para todo lado. Aí a mulher gritando, vem a rã e plaf, bem no rosto. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. A ponto do faraó tirando o rã da cara, falando, dá licença, Moisés, ora para o teu Deus, manda arrancar essas rãs daqui. E ele fala, tá bom, sim, posso orar sim. Fica a teu critério, quando você quer que eu ore? Não, ora amanhã, vai amanhã. Ele falou, sim senhor, amanhã. E Moisés ora no dia seguinte, e todas aquelas rãs, meu irmão, elas não vão embora. Deus tira a vida daquelas rãs todas. E uma por uma, bluf, 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 começa a cair morta. E a Bíblia diz que foram ajuntadas aos montões de rãs. Você já imaginou aquela coisa? O cheiro daquele lugar, com aquele mundaréu de animais mortos. Essas 2 primeiras foram avisadas. Deus avisou. Moisés foi lá e avisou o faraó. A terceira já não teve aviso. A terceira Deus mandou uma centena de piolhos. Estou vendo os irmãos aqui meio cabeludo, meio cheio da juba, o irmão com gel aí. Pensou teu gelzinho assim, agora cheio de piolho aí, não ia parar um. E aquela coceira e tudo mais. Aí vem a quarta das pragas. Vem as moscas. E meu irmão, se eu pular a ordem aqui, o senhor não liga não, viu que está tudo certo. Mas por aqui, até onde eu me lembro, está na ordem certa aí. Vieram mosquitos. Mosquitos de tudo o que é lado. Quando você dorme, você fica incomodado no calor, quando aparece aquele pernilonguezinho? Aquele fica assim, caramba, né? Isso é um. Agora você imagina, como é que fala um montão de mosquito junto? Hã? Enxame? Não é um pelotão, é um enxame? Você imagina aquela rapa de mosquito vindo, aí eles voam no céu e fazem assim, ó, SOS de mosquito, e vem para cima de todo mundo. É mosquito que não acaba mais. Você já ouviu aquela expressão, boca fechada não entra mosquito? Você já ouviu?
O governo sogro falou, porque você abriu a boca, entra mosquito, rapaz. Entra mosquito pela orelha, entra no olho, entra no nariz. Já entrou mosquito no teu nariz? Não dá uma aflição quando você está respirando e aí você sente aquele negocinho? Ah, rapaz. Agora imagina aquele mundaréu de mosquitos. Pois é, passam os mosquitos, o coração do faraó continua obstinado. Na terceira das pragas, a dos piolhos, os magos de faraó falam assim, isso aqui tem dedo de Deus, a gente não consegue fazer igual. Porque as rãs, eles conseguiram fazer umas rãs, daram uma pulada, apareciam as rãzinhas por aí, cantaram ali a musiquinha, apareciam as rãzinhas. Agora piolho não. Então toda a ciência do Egito foi ali, não é, zombada. Não tem poder. Esse ocultismo que engana muitas pessoas desde aquela época e presente nos dias de hoje, como uma vez eu falava com uma pessoa, não importa a religião dele, mas ele disse que ele estava lá e recebeu o que eles chamam de passe lá e do nada o cabelo da pessoa que era branquinho, da pontinha até a outra ponta, começou a ficar tudo preto. E eu disse para ele, falei, olha, isso pode acontecer, ficar preto o cabelo, o cego pode enxergar, mas se não tiver Cristo no coração, meu irmão, não tem vida eterna. Não adianta ser curado, ser sarado, ser tratado neste mundo. Mas se não tiver Cristo, meu irmão, de que adianta toda a saúde, porque um dia ela vai embora? De que adianta todas as benesses que essa terra tem a oferecer, se não tivermos Jesus, irmão? Por isso, o bem mais precioso. Sabe, algumas pessoas falam que aquilo que tem de melhor do Senhor está por vir, não está não, meu irmão. Já veio, o seu nome é Jesus. E Ele volta para buscar a sua igreja. Por isso, cuidado com esse ocultismo, irmão. Isso aí não serve, não. E tem muita igreja, supostamente evangélica, que tem entrado para um ocultismo crentez, evangeliquez, não é? Muito grande. Cuidado, irmão, cuidado. Tome bastante cuidado. Se apegue à palavra do Senhor e tão somente nela. Depois das moscas, meu irmão, o faraó continuava, não vou deixar ninguém, não. Tinha hora que ele fazia até umas gracinhas, então deixa o povo ir. E quando finalmente parecia que ia, a praga cessava, ele endurecia o coração de novo, vai deixar ninguém sair de novo, não, vai nada. E ele achando que ele estava capitaneando aquela situação no Egito. Mas mal sabia ele que era o Senhor quem estava segurando o seu coração. Porque Deus queria tornar conhecido a sua justiça, a sua glória, o seu poder e o seu plano de redenção. Depois vieram as úlceras ou feridas purulentas, eu acho que é, na NVI está escrito purulenta. Eu não sei o que é purulenta. Ah, cheio de pus. Eu ia falar que parecia uma pururuca, devia ser, né? Alguma coisa assim, mas não é. Então é cheio de pus. Ferida purulenta, então. Você aprendeu agora mais uma. Não é? Você imaginou do faraó aos magos, às mulheres, às crianças, irmãos? Ninguém foi poupado. A partir das moscas, a partir da quarta praga, Deus fez distinção entre o seu povo e o povo do Egito. Tudo isso afligia o Egito, mas ali em Gozém, onde moravam os hebreus, nada disso acometia. As feridas não pegaram nos filhos de Deus. E depois das úlceras, meu irmão, então o que é que veio? Eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo. Nós vamos observar no capítulo 9, meu irmão. Ah, tá vendo? Eu pulei uma. A quinta é a morte dos rebanhos. E depois vem a pururuca. A sexta praga, que é das feridas purulentas. E da mesma maneira, meu irmão, a quinta praga, a morte dos rebanhos, capítulo 9 do livro de Êxodo, tudo isso que está sendo narrado você encontra aí. E você pode ler na sua casa. Veja aí comigo no versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó
que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e nenhum animal israelita morrerá. E o Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. E no dia seguinte o Senhor o fez. Então nós encontramos aqui, meu irmão, a descrição dessa quinta praga, que foi a morte, então, dos rebanhos. Até aqui, as moscas já tinham arrasado boa parte de plantação, tinham atrapalhado e muito a vida sócio e econômica do Egito. Agora morrem os rebanhos, muitos animais mortos, e o cheiro naquele lugar deveria ser terrível. Isso não é uma sequência de fatos que aconteceu a cada 5 minutos, mas há um prazo, há um tempo prolongado. Há estudiosos que defendem que foi pelo menos 1 ano a duração de todo esse conteúdo de pragas. A Bíblia não diz ao certo, mas algumas ela dá o tempo que tomou. Por exemplo, a primeira foram 7 dias, e nós vamos ver outra que tem duração de 3 dias. E até que vem a 6ª praga, que foram as feridas purulentas. Se você tem a NVI, não é? Você vai encontrar aí o Senhor dizendo, não é? No verso 8, disse mais o Senhor a Arão, tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó, e ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. E o país já estava fortemente adoecido, com animais, com plantação, com tudo impactado. E essa 6ª praga também não teve aviso, não foi avisado ao faraó, mas simplesmente vieram as feridas. E aí chega a 7ª praga, não é? Como nós encontramos aí no capítulo 9, no verso 17. Chovem pedras. Aquele lugar provavelmente tinha chuvas, mas tal qual essa não se conhecia, e foi uma forte chuva. Desta 7ª praga em diante, nós vemos que Arão deixa de ser o executor e Moisés passa a ser o executor. Deus pede a Moisés que vá à frente, enquanto Arão até aqui era quem estava indo com o cajado e fazendo as coisas. Há uma mudança. E nessa 7ª praga, Deus avisa ao faraó e diz a todos eles, fala aí, ô faraó, é o seguinte, hein? Você arranca os animais do campo. Você tira as pessoas aí bota no abrigo, porque se não tiver no abrigo, quem não tiver no abrigo, mas vai morrer, porque vai cair pedra, vai chover pedra. E da mesma maneira, eles continuaram com o coração endurecido. Alguns olharam para aquilo e temeram e se esconderam. Outros permaneceram na sua arrogância, na sua prepotência, achando que o Deus verdadeiro não é de verdade, é de mentira. Tudo aquilo era um grande teatro, talvez, não é? Alguma coisa orquestrada. Sempre algum que tende para o lado da ciência vai tentar imaginar como é que as coisas aconteceram, mas se esquecem do Deus que controla toda a natureza, o universo e tudo, absolutamente tudo. Então alguns ficaram lá no meio do campo. Meu irmão, a Bíblia diz que veio uma chuva tão grande, com raios, trovões. Aquilo foi uma tempestade sem precedentes no Egito, a ponto de todas as árvores terem sido quebradas. Você imagina uma chuva de granizo, não é granito. Tem gente que confunde, né? Esses dias no trabalho alguém falou assim, está chovendo granito. Meu Deus, se esconde, porque ixi, essa é braba, né? Granito voando do céu, já pensou? Mas choveu forte, foram pedras e aquilo devastou. Praticamente o que tinha sobrado em termos de plantação foi destruído. Imagina árvores todas quebradas. As árvores frutíferas, as árvores que serviam de sombra, as árvores que seriam de madeira para suas construções, as estruturas frágeis que eram feitas de madeira em alguns aspectos, todas elas destruídas pela 7ª praga. E aí vem a 8ª praga. A coisa não para por aí. O faraó não amolece, não fala que tudo bem, está tudo certo, apesar dele ser também agora pelos seus conselheiros, dizendo, meu amigo, pelo amor de Deus, deixa esse povo ir, você não está vendo que o Egito já está arruinado? Mas ele não deixa ir. E aí vem a 8ª praga, meu irmão. A 8ª praga, a palavra diz que o Senhor avisa que gafanhotos viriam
e cobririam a terra. E gafanhoto é um bicho meio, não é, diferente. Meio, como diria minha avó, assim, um bitelão desse tamanho. Ele tem a capacidade de voar, eu acho, né? Estou confundindo com o louva-a-Deus, não, né? Ele também voa. Ele avoa, não é? Ele dá uma voada por aí, e a Bíblia diz que Faraó, mais uma vez, nesse deixa o povo ir, não deixa o povo ir, só sai os homens, não sai os homens, mulheres e crianças ficam, ninguém sai, no fim vieram os gafanhotos. Meu irmão, a Bíblia diz que toda a terra do Egito ficou coberta de gafanhoto. A terra se escureceu, diz a palavra do Senhor. Não escureceu porque o sol se apagou, mas se escureceu porque não se via mais a cor branca da areia, seja ela branca, marrom, vermelha, mas só se via as costinhas dos muitos gafanhotos. E o pouquinho que talvez tivesse sobrado de plantação, de árvore boa para o cultivo, agora os gafanhotos vieram e arrebentaram com tudo. Seguindo a mesma sequência, as duas primeiras pragas são avisadas, a terceira não é avisada. A nona praga chega e ela chega sem aviso. E eu queria que você lesse aí comigo a nona praga, meus irmãos. Depois da praga dos gafanhotos, no capítulo 10 agora de Êxodo, verso 21. A palavra diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Meu irmão, é uma escuridão em que... Você já ficou num lugar escuro? Não é aquele escuro... Tem dia que você viaja à noite, tem dia que você viaja à noite, né? Tem noite que você viaja, e nessa viagem na estrada, às vezes dá até para apagar o farol do carro, porque a lua está tão, não é, forte a luz que ela está reluzindo do sol, que está bem clarinho, você consegue enxergar as coisas, dá até para ver aquele ratinho que cruza a pista, não é, aquela capivara que sai do meio do mato e cruza a pista e tal. Mas tem dias, ou melhor, tem noites, que a lua, sei lá, ela se escondeu, entrou, né? E você não enxerga absolutamente nada. Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu tenho muitos primos que moram em Campinas, e numa das viagens que nós fizemos, geralmente era bate-volta, porque Campinas é próximo, né? Mas eu sei lá por que razão, minha família resolveu dormir lá. E a minha irmã queria muito dormir na casa de um tio específico, mas não pôde porque tinha mais homens lá, ela foi dormir numa outra e me jogaram para lá. E eram todos primos muito mais velhos do que eu. E aí, vamos dormir. E eles ficaram conversando, você querendo dormir, aquela conversa toda. Aí, finalmente, quando foram dormir, começaram a apagar as luzes. Eu falei, opa, apagar não, deixa uma acesa. Não, apaga. Eu falei, não, deixa uma acesa. Os caras, não, pode apagar. E aí apagaram. Aí eu contei até 10, eu fiquei com o olho fechado naquela época, pequeno, eu tinha medo de escuro. E eu ficava assim, ai, meu Deus. Aí quando eu escutava aquele silêncio, sorrateiramente eu ia lá, levantava, ia apalpando as coisas, plup, acendia a luz do corredor e deitava feliz. Dali a pouco algum primo meu levantava, ô caramba, puf, apagava a luz. E assim foi a madrugada inteira. Meu irmão, as trevas que a Bíblia diz que se manifestaram sobre o Egito, eram trevas tão densas, que eram capazes de se apalpar. Era uma escuridão tamanha que não se enxergava nada e não tinha como acender um fogo. Um fósforo não tinha na época, mas como é que chama aquele negócio? Pederneira? Pederneira ou toalheira? Tchuf, não tinha nada para acender uma chaminha que fosse. Tudo isso no Egito. Mas onde estavam os filhos de Deus, lá em Gósen, se tinha luz, normalmente. Era só sobre o Egito. Agora eu queria que você continuasse lendo aí comigo, verso 22, e prestasse atenção. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam.
Você já teve a experiência de, como é que chama? Eclipse, né? Quando entra alguma coisa na frente do sol lá e dá aquela escurecida, o pessoal se diverte olhando para tudo aquilo, né? É mó legal, tal. Agora imagina 3 dias, irmão. E não adianta se ligar na Enel, não adianta ligar na Energisa, porque ninguém vai ligar os postes lá, porque Deus cortou toda a luz, são densas trevas. 3 dias no escuro absoluto. Existe uma tinta preta, eu esqueci o nome dela, mas que ela é capaz de absorver uma quantidade muito, mas muito diferente de qualquer tinta preta de luz, e parece que não tem nada ali. Eu penso que é mais ou menos essa sensação de quem esteve naquele lugar. Você imaginou ficar 3 dias, você quer ir ao banheiro, cadê o banheiro? Aí você encontrou o banheiro, fez, você estava com diarreia, cadê o papel higiênico agora, meu Deus do céu? 3 dias, irmão, sem uma luz. Muito bem, as pragas, meu irmão, finalizaram. Capítulo 11, vem o anúncio da 10ª. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Então diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. E o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e do povo. Verso 4. Disse, pois, Moisés então ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. E a Bíblia diz que Moisés sai da presença do faraó com grande ira. Essa é a 10ª e última praga. Vindo para a casa dos meus pais hoje na hora do almoço, perguntei no carro para as minhas crianças, né, se elas entendiam o que era Páscoa, a palavra Páscoa. E aí começaram a dar as suas, não é, definições aí. Meu mais velho tem 11 anos já, né? O Rafa já fez 11. E a minha menina vai fazer 10 anos agora, daqui a uns 15 dias mais ou menos. E eles começaram a responder com bastante, não é, semelhança ao conteúdo bíblico. E o que é a Páscoa? E aí meu filho disse assim, bom, Páscoa é a libertação do povo do Egito. Eu falei, não é não. Ele, claro que é. Eu falei, não é não. Mas você está falando que é a Páscoa dos judeus ou a Páscoa dos cristãos? Eu falei dos judeus, filho, primeiro. Ele, então, é a libertação do povo do Egito. Eu falei, não é não. Não é não. Como não? Não é. E aí comecei a falar para ele, você sabe o que significa a palavra Páscoa? De onde vem? E aí a Ellen soprou, não é? Vem do hebraico Pessach. Essa palavra Pessach, né? Você tem que dar aquela... Você tem que juntar um pouquinho de saliva na boca para poder falar. Senão não sai direito a pronúncia, entendeu? Essa palavra significa passar por sobre. No inglês a palavra é Passover, que é exatamente passar por sobre. Isso significa Páscoa. Não é a libertação vem depois da Páscoa. E aí eles ficaram assim, mas não entendi. E aí falávamos da 10ª praga. Meu irmão, nessa 10ª praga, o Senhor deu a ordem de que todos de Israel, todos da casa de Israel, e quem mais o obedecesse, porque a essa altura, veja como lemos aqui, que até o Moisés já era em alta estima dos conselheiros do faraó, porque todo mundo queria que eles fossem embora, porque estava com medo de morrer também. Porque morreu um monte de gente. Você imagina que loucura que tenha sido aquela noite. E o Senhor diz que todos aqueles da casa de Israel deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito. Eles deveriam matar aquele animal
guardar o seu sangue e fazer daquele animal um alimento e consumir naquela noite. Mas não era para consumir de qualquer jeito, era para consumir vestido com roupa para sair, era para colocar a cinta, era para segurar o cajado, era para estar com as malas prontas, porque é tempo de ir embora. E o sangue daquele animal, que era para ser a ceia, aquele animal sacrificado, o sangue dele deveria ser passado nas laterais e na parte alta da porta, ou como a Almeida Revista e Atualizada diz, nos umbrais das portas. Porque o Senhor, e não o anjo da morte, como alguém fala por aí, o Senhor passaria sobre a terra do Egito. E toda a casa que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, o Senhor entraria. E o primogênito daquela casa seria morto. Mas na casa onde houvesse o sangue nos umbrais, ou nas laterais e na parte alta, no batente da porta, o Senhor passaria por sobre aquela casa. E não permitiria que a destruição entrasse naquele lar. Isso, meu irmão, é Páscoa. O Senhor passou por sobre. O Senhor teve misericórdia. A condenação é devida a todos os homens, mas àquele que tem a marca do Cordeiro, o sangue nos umbrais da sua porta, o Senhor passa por sobre. A Bíblia diz aí, a partir do texto que nós lemos, não é? Se você ler aí a partir do capítulo 12, a instrução que foi dada a Moisés, e o povo todo fez exatamente como o Senhor havia mandado. E a Bíblia diz que à meia-noite, o Senhor passeou pelo Egito. E se ouviu pranto, lamento, da casa do faraó à casa dos mais simples. A Bíblia diz que não havia uma casa que não estava em prantos, porque havia ali um morto. Você pode imaginar que coisa terrível? A destruição de todo o gado, a destruição da plantação, a destruição econômica do país, e agora, os primogênitos, entre animais que sobravam. Entre os filhos, inclusive o filho do faraó, o próximo faraó na linhagem, foi levado. Todos foram mortos. Muito bem, essa foi a 10ª praga. E para que você não tenha dúvida, meu irmão, no capítulo 12, leia aí comigo o verso 26. Porque alguém pode te perguntar, e você tem que saber onde você lê a referência. Capítulo 12, verso 26. Olha aí o que é que diz em Êxodo 12, 26. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, responderam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. E então o povo se curvou em adoração. Depois disso o povo foi liberto, porque eles comeram a ceia totalmente prontos para deixar aquele lugar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés sai com aquela tropa de gente, sai com aquela tropa de animais, eles passam pelas casas dos egípcios, levam ouro, levam prata, eles despojam aquele lugar, e a Bíblia diz que o Senhor julgou todos os deuses do Egito. Todos eles. Aquela noite que ficaram, ou aqueles 3 dias de densas trevas, existem pelo menos 2 entidades grandes no Egito, um tal de Atum ou Atum, não sei se é o nome do peixe, e o Ra. Esses são os deuses maiores, existe uma hierarquia no panteão egípcio. Estes 2 eram responsáveis pela vida, pela luz, pelo sol, e por 3 dias não conseguiram fazer com que viesse sol. E todos os deuses egípcios, todos eles, foram ali então escarnecidos pelo Senhor, no seu juízo. A Bíblia fala do povo que sai, Moisés conduz agora por mais 40 anos. Ele tinha até 40 anos no Egito, depois saiu, foi para o deserto mais 40 anos, voltou para o Egito, 80, e outros 40 anos até aos 120, quando ele morre. Ele chega até o Jordão, mas do Jordão ele não passa. E aí Deus levanta Josué, e este sim, passa pelo Jordão. Deus faz com que o Jordão se abra, da mesma maneira como Deus fez com Moisés, para abrir o Mar Vermelho. O mar é separado. O Jordão, o rio é separado, as águas são acumuladas. E passa o povo, a pés enxutos. E ali naquele lugar,
Josué monta um altar com 12 pedras, uma para cada tribo, e ele monta um altar ao Senhor ali. E as águas são libertadas, voltam a fluir normalmente, o povo já tinha atravessado, é o domínio e a conquista da terra prometida, não é? Os anos vão se passando, chega um período dos juízes, chega o período dos reis, o reino é dividido, e finalmente alcançamos, não é, o tempo ou os dias do nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus começa o seu ministério, ele é batizado no Jordão, no mesmo lugar onde foi levantado ali um altar ao Senhor. Ali ele é batizado, por 3 anos, meu irmão, ele anuncia o reino de Deus, ele anuncia não somente a vinda do reino, mas também anuncia a sua morte, e morte por crucificação, e a sua ressurreição. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, eu vou pedir a você que siga lá comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, meu irmão. Já estava próximo aí o período da sua semana, chamada Semana da Paixão. No capítulo 16, o verso 21 diz assim, olha, daquele momento, ou desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse ao 3º dia. Não tinha mistério, não tinha segredo, mas tudo era colocado à luz do dia de maneira cristalina para todos eles. O Senhor Jesus continua operando seus milagres, pregando a palavra do Senhor, mostrando sinais miraculosos que não são profetas quaisquer que estão ali a realizar, mas são milagres que somente o Messias era capaz de realizar, porque aquilo indicava que ele, o Senhor Jesus, era de fato o Messias. E no meio de toda essa situação, alcançamos então a semana, não é? A semana da paixão, como chamamos então, a semana do sofrimento de Cristo. No sábado ele passa ali à noite, passa o tempo com Lázaro e a família de Lázaro, e depois ele vem se aproximando, ele entra no domingo, o famoso domingo de Ramos, e para cada dia da semana, uma coisa acontece entre purificação do templo, tantos eventos vão acontecendo, até que na quinta-feira, ele chama os discípulos para a última ceia. Avisa que existe um traidor entre eles, avisa que esse traidor é aquele que comeria do pão que ele molharia, e as pessoas, será que sou eu? Será que sou eu? E de repente ele dá o pão para Judas. Judas, que vimos que é o seu nome transliterado para o grego, mas o seu nome verdadeiro é Judá. O mesmo Judá que traiu José lá atrás, não é? E que depois, arrependido pelo que fez, se coloca diante de José e diz, não, me mantenha aqui, mas deixa meus irmãos voltarem para o meu pai. É agora Judas que vai até os sacerdotes e por 30 moedas de prata, como o Salmo de número 22, Davi falava sobre isso. E ninguém entendia direito, mas dizia exatamente lá, das 30 moedinhas de prata, que seria a paga pela traição. Muito bem. Aqueles homens saem daquele lugar, Judas já saiu, a Bíblia fala que ele é possuído pelo diabo e segue o seu caminho. Os homens vão agora seguindo Jesus e entra um momento ali no Getsêmani de oração. Eles dormem, Jesus ora angustiado, eles acordam, de repente chegam os soldados, já é madrugada dentro, de quinta para sexta. Jesus é levado agora acorrentado como um bandido, como uma pessoa perigosa, sendo que ele estava às praças e no templo e abertamente falando com as pessoas sem qualquer perigo ou risco. Nunca fugiu. Foi levado, passou por julgamentos, por humilhações, todas injustas, falsas, na acusação de blasfêmia, sendo que ele é a verdade. E acusado de blasfêmia. É surreal esse tipo de coisa. E o número de sinais, meus irmãos, apresentados pelo Senhor Jesus, é impressionante como aquelas pessoas não conseguiram identificar. Mas a Bíblia fala em Romanos que o coração daqueles homens estava endurecido, como o de Faraó. Muito bem.
chega até Pilatos, isso já é perto entre 6 e 7 horas da manhã da sexta-feira, já voltou para Pilatos pela segunda vez, e agora ele diz, você quer que faz o quê? Solta Barrabás, que este sim foi pego em tumulto e era assassino, ou solta Jesus? E a multidão enfurecida, a mesma que dizia dias atrás, bendito é o que vem em nome do Senhor, com ramos nas mãos, recebendo Jesus, são os mesmos que agora gritam, crucifica! E ele é levado. Por volta das 9 horas da manhã, Jesus já está no Gólgota, crucificado entre 2 bandidos, um de cada lado, os 2 escarnecendo durante todo o dia, junto com toda aquela multidão. E as pessoas diziam, uai, você não é o Filho de Deus, desce daí. Meu irmão, ele foi para aquilo, ele foi para morrer, como ele desceria? Mas um bando de pessoas cegas, zombando e gritando e não acreditando de que estavam diante do Filho de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, eu queria que você olhasse aí comigo no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Que um homem chamado Simão foi forçado a ajudar a carregar a cruz, e então chegaram no Monte da Caveira, ou Gólgota, colocaram uma placa sobre a sua cruz, dizendo, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Antes lhe deram um pano vermelho, tiraram todas as suas vestes, um pano vermelho colocado sobre as suas feridas abertas, uma coroa de espinhos na sua cabeça e com pedaços de pau batiam na sua cabeça. Sabe, meu irmão, um dia, isso já tem um tempo, eu pus os meus filhos em casa para assistir aquele filme A Paixão de Cristo. Eu não sei quantos se lembram do filme, e certamente eu creio que você já o assistiu. Aquilo não é nem 10%, meu irmão, do que aconteceu naquele dia. E é forte, não é? As minhas crianças não conseguiam assistir. Elas queriam sair. Eu falei, não, volta aqui. Senta aqui que vocês vão entender o preço que foi pago lá. E elas não conseguiam olhar, elas estavam tentando brincar de alguma coisa, porque era muito forte as cenas que viram. Eu penso, meu irmão, que tem muito crente que está fazendo a mesma coisa que meus filhos tentaram fazer aquele dia. Desviando o olhar, não é? É mais fácil olhar para qualquer outra coisa do que observar o preço que foi pago pela sua e pela minha salvação. Isso não pode sair da memória de ninguém. Isso não pode ser associado, atrelado a chocolate, a mensagenzinhas de tempos de renovação e filosofia vazia, como se a Páscoa fosse um período qualquer. Meu irmão, a Páscoa é o passar por sobre, porque o Cordeiro foi imolado. Aquele cordeirinho que vários que foram mortos naquela noite no Egito, todos eles apontavam para o verdadeiro Cordeiro, que passou o dia crucificado, pendurado no madeiro. E como diz o Salmo 22, leia o Salmo 22, porque Davi, sem saber, ele descreve a cena da crucificação. Ele diz que as suas mãos e os seus pés foram traspassados. Assim foi o Senhor Jesus. E olha aí comigo no verso 45. 27 de Mateus, no verso 45. Vou usar minha garrafinha. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Ou, dependendo da tua versão, a hora sexta até a hora nona. 3 horas de trevas. Você vê alguma semelhança com o tempo de 3 dias de escura e densas trevas? Porque estava chegando o momento, meu irmão, de nós comermos do sacrifício e comermos vestidos preparados, porque a gente agora está em disparada, a nossa terra prometida. E aquele tempo, então, até as 3 horas da tarde, foram densas
trevas ali. O horário onde o sol está no seu ponto mais alto, ficou tudo escuro. As pessoas não estavam entendendo direito. Quantos sinais, irmãos. E por que às 3 horas da tarde? Porque às 3 horas é o horário do sacrifício. É quando o sumo sacerdote entra para fazer, uma vez por ano, o seu sacrifício. E verso 46, por volta então das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Leia o Salmo 22, que ele começa exatamente com essas palavras. E você vai encontrar no final que Deus não abandonou. Mas o peso, meu irmão, daquilo que veio sobre o Senhor Jesus foi tremendo. E alguns ali achavam que ele estava chamando Elias, não é? E aí no verso 50, pulando para o verso 50, e depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Ninguém o tomou, seus ossos não foram quebrados, assim como aqueles cordeiros não poderiam ter os ossos quebrados, mas ele entregou o seu espírito na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor. E ali expirou. A Bíblia fala que ele foi levado, sepultado, e alcançamos então o texto que lemos no começo, capítulo 28, de que depois do sábado, começando o primeiro dia da semana, as duas Marias, não é, foram ver o sepulcro, no verso 2 do 28, e eis que um grande terremoto sobreveio, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela, porque estava lacrado aquela pedra. Ninguém entrou e ninguém saiu, senão Jesus. E a sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E então os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Se você continuar a ler o capítulo 28, você vai ver que esses guardas vão contar aos sacerdotes, vão contar aos seus líderes que tudo isso aconteceu. E eles inventam uma mentira de que alguém foi lá, não é, violou o lacre, tirou aquela pedra e roubaram o corpo de Jesus. Mesmo diante do relato da ressurreição, ainda existem aqueles que o seu coração está endurecido a ponto de não acreditar que Jesus ressuscitou, não é? E aí no verso 5 diz, e o anjo disse às mulheres, não tenham medo, eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, e você viu comigo no capítulo 16, que ele já havia anunciado a sua ressurreição, não é? Meus irmãos, acontece que muita gente não entende o que é a Páscoa, não entende que isto é agora, que todo aquele, não é, que crê em Jesus, é lavado pelo seu sangue, na sua vida tem o sangue de Jesus, e agora quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, mas vê o sangue de Cristo sobre você, e por isso é o passar por sobre, porque agora já não há mais condenação para o que está em Cristo, porque passou da morte para a vida. Agora quem não está em Cristo, quem não tem o sangue do Cordeiro, meus irmãos, esse enfrentará terrível juízo e justo juízo. Mas as pessoas não acreditam na Páscoa, não entendem direito, acham que é mais um calendário cristão. E eu queria te dizer que Paulo falou sobre isso. E com isso nós encerraremos. Vá comigo na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Veja o que ele diz no verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo está dizendo que o pilar central da fé cristã, ela está estabelecida sobre a rocha, sobre Cristo, e sobre a verdade que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É por isso, meu irmão, que as pessoas continuam fazendo escavações por aquele lugar, estão tentando encontrar de alguma maneira a tumba de Jesus e estão tentando encontrar uma ossada que endereçasse a Jesus.
Você já deve ter visto programas na National Geographic e outros canais, revistas, todos eles falando, não é, de uma possível farsa. Porque se descobre uma ossada, desmonta a fé cristã. Paulo está dizendo aqui, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Nós estamos aqui, mais para frente ele vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, irmão, então comamos e berramos. E berramos não, bebamos. Porque amanhã nós vamos morrer e acabou tudo. Não tem esperança. Mas a nossa esperança está sobre o Senhor Jesus, vivo e não morto, ressurreto, reinando eternamente. É essa a esperança do cristão. Por isso a Páscoa é tão importante, irmão. E ela deve ser defendida e não ali ser propagado o coelho, o chocolate, ou seja lá o que for. Mas tem que se falar do sangue de Cristo. Porque é este, meu irmão, que nos livra da morte eterna. E ele continua dizendo, não é? Que o Senhor vai continuar a reinar até que ele volte. Porque todos os inimigos devem ser colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo, a palavra diz aqui, é a morte. E a morte foi vencida. A morte morreu na morte de Jesus. Tem um livro que tem exatamente esse título. A morte morreu na morte de Jesus. Acabou a morte. E aí, diante dessa verdade absoluta, o apóstolo Paulo, aí nesse mesmo capítulo, não é? Ele vai dizer ali no verso 55, não é? Ou melhor, no 54 ainda. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, não é, sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo, meu irmão, já venceram a morte, porque a sua vitória é a sua fé, a fé em Cristo. E a nossa vitória é a vitória de Cristo sobre a morte. E agora, diante de tudo isso, meu irmão, o que eu tenho que fazer? Ora, o que foi que os anjos disseram para as Marias ali, quando elas descobriram que o Senhor tinha ressuscitado? Eles disseram para elas, ora, vão e anunciem aos varões galileus, volta lá e diz, porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ora, o que eu e você devemos fazer então, meu irmão? Abra essa boca cheia de dente bonita que Deus te deu e anuncie que Cristo vive. Ele vive, irmão. Ele não está morto, não está pregado no madeiro, ele não passou, ele não é daquela época, mas ele é. Nós estamos vivos, ele é a vida, ele permanece vivo, vive e reina por todo sempre. E aí o final aqui do texto que nós estávamos lendo, né, o verso 58, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, quem tem estudado as terças tem entendido o que significa essa palavra portanto. E ela é muito importante na interpretação do texto. Agora, diante dessa verdade, que a morte foi tragada, não é, pela vitória da cruz, a morte morreu, irmão. E a nossa vitória é em Cristo agora. Cadê a morte, a tua vitória? Esse canto é uma zombaria à morte, que não pôde deter, era impossível, diz o apóstolo Pedro lá em Atos, do capítulo 2 e 3, na sua primeira pregação. Era impossível que a morte o segurasse. O que a gente deve fazer então? Portanto, verso 58, meus amados irmãos, ele não está falando com quem não é crente, ele não está falando com quem está sendo evangelizado, ele está falando com crente agora. Meus irmãos, irmão é do mesmo sangue. Se você está em Cristo, você tem o mesmo sangue que aquele outro que está em Cristo, o sangue de Cristo. Meus amados irmãos, o que ele fala? Primeiro, mantenham-se firmes. Quanto crente, meu irmão, que está cambaleando por um lado e para o outro, inconstante na vida, inconstante na fé, não sabe se vai para a igreja, ou se vai para o mundo, ou se fica em casa dormindo, ou se vai atender um convite de churrasco. Meu irmão, você entendeu que você comeu agora do Cordeiro Pascal e que você tem que se vestir para a sua viagem, meu irmão? Você não está de passagem nesse mundo aqui, fazendo turismo, ó, que bonitinho, não. Você está agora, meu irmão, ó, pernas, para que te quero? Porque você está sendo levado para a terra prometida, a Jerusalém celestial. O autor aos Hebreus diz que nós não estamos numa caminhada, ele diz que nós estamos numa corrida. E tem crente que está por aí dormindo e olhando para o céu. Não é?
Sei se eu vou, sei se eu não vou, meu irmão, hoje é noite de você se firmar em Cristo. Diz a palavra no verso 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Não se levem por ventos de doutrina, não se levem por encantadores que fazem magia com as mãos por aí, não é? E alguns supostos milagres em alguns lugares, e que isso encanta pessoas. Mas se atentem então somente à palavra do Senhor, estejam firmes em Cristo. Os nossos olhos devem olhar para Cristo e não se desviar dele em nenhum momento. Não tem que olhar para o governo, para a condição do tempo, não tem que olhar para o mundo, é guerra que se levanta, é guerra que desce, é guerra que sobe. O crente, ele olha para Cristo e ele caminha passo a passo, de glória em glória, como diz a palavra, rumo à sua casa, de volta para casa. Primeira coisa, mantenham-se firmes e que nada os abale. Tanta gente com dificuldade tem sido abalado. Meu irmão, olha para o sofrimento de Cristo, irmão. A Bíblia diz que com alegria, por saber o benefício da sua obra na cruz, na tua vida e na minha vida, ele suportou em obediência, e suportou a morte e morte de cruz. Por isso que nada nos abale, irmão. Nós não somos de ferro, é verdade. Mas quando der aquela chacoalhada, aquele primeiro sinal de um irmão, joelhão no chão, e começa a falar com o Pai. Busca a face do Senhor. Porque eu também tenho os meus problemas. Eu sei que você tem os seus. Chacoalha, não chacoalha? Tem dias que parece falar, irmão, eu acho que a minha fé foi embora. Eu não tenho mais fé. Onde é que a gente pode encontrar a água que mata a nossa sede? Hein, irmão? É num YouTube da vida? É num, sei lá, num programa? Tem gente que começa a comer, tem outros que começam a gastar dinheiro porque querem ocupar um vazio, né? Mas é só no Senhor. Por isso fique firme, que nada os abale. Ele continua dizendo, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quando é que ele fala? Quando te der vontade, irmão. Quando você acordar com aquela coceirinha atrás da orelha, você fala, é hoje. É hoje que eu vou vestir de preto, vou cantar no coral. O que ele diz? Sejam... Eu queria ouvir você dizer, irmão, sejam o quê? Você leu na Bíblia ou você está escutando eu falar? Porque eu queria que você lesse na Bíblia, para que não ache que seja eu a falar. Mas ele diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Irmão, quanto crente que está andando por aí achando que vida de cristão é ter carteirinha da igreja, é saber falar misericórdia ou glória. Esses dias eu inventei de andar de bicicleta agora, né? E a minha esposa comprou um óculos para eu usar. E ela comprou naquele aplicativo que chama Enjoei. Peguei um usado de alguém e o cara me enganou. era um e veio gato por lebre. Mas quando ela comprou, eu até mandei para alguns irmãos conhecidos lá. O aplicativo pôs assim, ô glória. Como é que é? Ô glória já está a caminho, alguma coisa assim. Até o aplicativo Enjoei sabe falar ô glória. Isso não é coisa de crente só, irmão. Sejam sempre dedicados à obra. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus te deu? Ou você continua instável? Ah, está chovendo. Ah, está sol. Ah, está frio. Ah, a coberta eu tinha que... Ah, não sei o quê. Ah, é a diarreia, a dor de cabeça, a dor na unha, a dor no cabelo. Tantos motivos, não é? Meu irmão, lembre-se que você está se alimentando do Cordeiro Pascal. E que não é tempo de ficar no Egito brincando, é tempo de sair, irmão. Ó. Sai. Porque Deus está te conduzindo para a sua casa, para a terra prometida. Ele diz, então, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho para o mundo é inútil. Tudo que você construir, meu irmão, um dia você vai morrer. Eu ouvi alguém dizendo sobre um carro que ele gostava tanto, não deixava a esposa tocar no carro, não deixava as crianças entrarem no carro, gostava, morreu. Ele morreu, a esposa pegou o carro. A minha esposa estava manobrando o carro esses dias aí, acho que foi ontem. Eu escutei um barulho, falei para ela, o que aconteceu? Você raspou? Foi a roda do carro que raspou ali na calçada. Você está tão valorizando esse negócio, meu irmão? O dia que você morrer, se não for tua esposa, serão seus filhos, se não for teus filhos, alguém.
não é? Eu não lembro que desenho que eu estava assistindo e que o bichinho falou por outro, olha, se eu morrer, não mexe no meu armário. Eu sei lá o que tinha no tal do armário. Mas sabe, meu irmão, no mesmo capítulo 15 que nós lemos, e o pastor Aguiar citou isso domingo passado, o apóstolo Paulo diz assim, se você espera só para essa vida, você é dos piores dos miseráveis, os mais necessitados de misericórdia. Porque a vida não termina no túmulo, mas ela continua. E quem está em Cristo continua para a vida. Quem não está, continua para a morte. Porque ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A morte nos segurou. A pedra, minha irmã, ela foi rolada, com lacre e tudo. O Senhor Jesus não estava mais lá. E por mais que o mundo fale que tudo isso é mentira, história, eu sinto no coração a presença do Senhor. Eu vejo na minha vida as mãos do Senhor a trabalhar. Eu vejo na vida dos meus irmãos, meu irmão. Pode falar que é mentira. Pode falar o que for. Porque naquele dia, todo joelho se dobrará na presença do Altíssimo. E eu quero ver o primeiro a falar que tudo aquilo era mentira. Mas se ouvirá muito choro, ranger de dentes, enquanto aqueles que com o Senhor estiverem, eternamente desfrutarão da sua presença. Que dia glorioso há de ser este. Meu irmão, eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.